escuta. Samuel, Samuel, quem te chama é o teu Deus. Ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus, quem te chama é o teu Deus. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no primeiro livro de Samuel. E hoje nós vamos meditar no capítulo 14. E os versículos serão do 24 até o versículo 27, que nos diz assim: Estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurara ao povo, dizendo: Maldito o homem que comer pão até à tarde, para que me vingue dos meus inimigos, pelo que todo o povo se absteve de provar pão. E todo o povo chegou a um bosque, e havia mel na superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel. Porém, ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Porém, Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo e estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. E tornando a mão à boca, aclararam-se os seus olhos. Amém, meus queridos? Chegamos ao capítulo 14 do primeiro livro de Samuel, e aqui nós vemos algo que nos chama a atenção. Nós vemos que o povo de Israel se colocou na prontidão para pelejar contra o povo filisteu, e nós vamos ver que, devido ao grande número dos filisteus, o povo de Israel se esconderam, eles se esconderam nas cavernas e viveram por alguns dias a opressão daquele temor, daquele medo de saírem para pelejar contra os filisteus, que estavam em um número demasiadamente diferente daqueles que eles tinham de soldados. Então eles temiam sair e serem derrotados. E Jonatas, ele era o filho de Saul, e ele se enche de ousadia e resolve a sair contra uma guarnição dos filisteus que estava ali próximo ao local onde ele estava. Ele faz então uma prova com o Senhor, dizendo que se o Senhor respondesse através da boca daquele filisteu, aquela guarnição inimiga, de uma determinada forma, então ele entenderia que seria o Senhor entregando aqueles inimigos nas suas mãos. E a Bíblia nos mostra que, assim como ele faz o compromisso, o voto com o Senhor, esperando uma resposta de Deus, Deus o responde. Deus de fato o responde. Então, a Bíblia diz que ele sai e então ele consegue derrotar vários filisteus naquele momento, somente ele e o seu pajem de armas. Enquanto isto, começa-se um alvoroço por causa da batalha que se inicia, e o povo de Israel começa a vencer o povo filisteu, e Saul, aqui no texto que nós lemos, faz este voto ao Senhor, faz essa conjuração, essa ameaça para os soldados que ninguém deveria comer pão até a tarde. E
O que nós vemos nessa decisão de Saul é que essa decisão dele não condizia com uma realidade que eles estavam vivendo. Imaginem, meus queridos soldados, combatendo. Os irmãos sabem como eram as batalhas nesta época da história. Não eram batalhas de inteligência, de armas de fogo, como são as guerras atuais, de bombas, mas eram espadas. Imaginem estes homens lutando, corporalmente um dia inteiro, sem poder se alimentar. A Bíblia vai nos dizer que aqueles homens eles estavam já sem forças por causa da necessidade de alimentos que eles tinham, mas ninguém ousava se alimentar porque eles haviam recebido uma palavra do seu líder, do seu rei, que estava conjurando, trazendo aí uma ameaça de maldição se eles comessem. E a Bíblia diz que diante daquela ameaça, eles chegam no lugar onde havia mel em abundância. E eles todos ficam desejosos de poder provar daquele mel, mas por causa da palavra do seu rei, do seu líder, eles não provam. Mas Jonatas, o filho do rei que havia dado a determinação, a ordem, ele não havia estado presente no momento em que seu pai havia feito essa conjuração. Ele pega e ele come deste mel. E a Bíblia diz que ele então tem aí os seus olhos aclarados, ou seja, os seus olhos que já haviam ficado turbados por causa da necessidade de se alimentar, agora por causa daquele alimento acaba recobrando a virtude. E então a Bíblia vai nos mostrar que posteriormente Saul vai buscar o Senhor para saber se deveria continuar a peleja contra o povo filisteu, e o Senhor não lhe responde. Saul logo pensa que a resposta de Deus que não vinha era exatamente porque havia alguma coisa, algum pecado entre o povo, e ele então vai tirar sorte, como era o costume da época, para saber aonde estava o erro, onde estava a falha. E ele então coloca ele e sua família de um lado e o povo de Israel do outro. E a Bíblia diz que a sorte cai para eles, ou seja, o erro, a falta estava na família de Saul. A Bíblia diz que Saul tira sorte então entre ele e Jonatas, e a sorte cai sobre Jonatas. Ou seja, Jonatas é descoberto como aquele que havia feito algo que era contra a determinação do seu rei. E como a ordem era para que aquele que fizesse tal coisa viesse a morrer por causa disso, então nós vemos que Saul estava disposto a matar o seu próprio filho, que agora há pouco havia iniciado uma batalha e sido vitorioso em nome do Senhor. Deus havia lhe dado resposta para que ele saísse à batalha. Agora, por causa do seu voto, por causa do seu ato de maldição contra o povo, buscar força para pelejar, ele agora estava disposto a matar o seu próprio filho. Mas o povo intercede por Salomão, o povo intercede para que Jonatas não morra, e aí eles salvam a vida de Jonatas. E nós percebemos que aqui começa a decadência de Saul. Deus não lhe responde, mas Deus havia respondido a Jonatas. Deus não responde a Saul. Nós percebemos que esta atitude de Saul já demonstrava um distanciamento dos princípios
do comprometimento com o Senhor, ele fazia as coisas conforme o seu próprio entendimento e não conforme a realidade, né, dos preceitos bíblicos e também, né, da necessidade do povo para atingir os próprios objetivos que ele tinha. Nós temos que tomar também cuidados. Muitas vezes nós fazemos compromissos tolos diante do Senhor e isso nos coloca em situações às vezes tão embaraçosas diante de Deus e que isso acaba, né, fazendo com que nós percamos a comunhão com o Senhor, percamos a intimidade com Deus por causa de compromissos que não fazem sentido, que são coisas fora, né, daquilo que o Senhor exigiria de nós. Temos que fazer compromissos com Deus, sim, mas com sabedoria, com inteligência, para que isto venha, ao contrário, né, nos aproximar de Deus, nos tornar pessoas que tenham mais intimidade com o Senhor. Como pode, Saul faz um voto desse diante de Deus, e quando ele precisa de uma resposta, Deus nem lhe responde? Então, meus queridos, que os nossos compromissos com Deus, eles sejam compromissos que nos façam ter intimidade com Ele, aproximação com Ele. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família, que no nome do Senhor Jesus você aprenda a desenvolver um relacionamento com Deus que lhe faça aproximar dele a cada dia, de modo que você viva uma vida de familiaridade com o Senhor. Obrigado pela sua companhia, continue conosco e até a próxima reflexão bíblica. Eu espero você. Samuel, escuta. Samuel, Samuel, quem te chama é o teu Deus. Ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus, quem te chama é o teu Deus.